Sim, Senhor, te pertence a honra, a glória, o louvor, Senhor, porque Tu és tão grande, Senhor. Senhor, eis aqui o Teu povo que o Senhor comprou com Teu sangue, Senhor. O povo que hoje, Senhor, não poupou esforços, nem tempo, nem valor para estar aqui, Senhor, para prestar culto de adoração, Senhor. Que o Senhor é tão grande, tão grande, e porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, te adorando, Senhor, te buscando, Pai, porque Tu és o único Deus que nós conhecemos. Não conhecemos um outro além de Ti, Senhor. Tu és grande, Deus, Tu és grande. Oh, Jesus, oh, Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus, nós queremos celebrar o Senhor com dança. Sim, Senhor, queremos te adorar, Senhor, de corpo e alma, Senhor. Sim, Jesus. Existe um trono colocado no mais alto
Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bem, como é que foi a semana? Glória a Deus por isso. Aleluia. Mais uma vez agradecer pela oportunidade e agradecer a todos os ministros que têm passado aqui. Louvar vocês em nome do Senhor, pela vida deles. Bem, domingo passado tivemos um tema tão forte, tão poderoso, não é? E quem não esteve aqui, eu vou tentar resumir um bocadinho. Nós falamos qual é o teu papel na igreja. Amém? Falamos do papel na igreja. E graças a Deus, acredito que muita gente foi abençoada. Obrigado, irmã Senim. Deus te abençoe. Amém? Ok. Não vamos sair fazendo pergunta um por um. Talvez se nós tentamos conhecer qual é o papel de todos nós aqui na igreja. Mas acredito que os que estiveram aqui perceberam muito bem qual é o nosso papel aqui na igreja. Amém? E a irmã falou muito mais ainda. Tocou em muitos pontos, realmente. E quando ela terminou, eu disse: meu irmão, eu acho que você, se vivesses comigo, quer dizer que você roubou meus bolsos. Não pode. Como é que você ministrou que eu preparei? Ainda bem que não, pronto, ainda bem que eu não estarei ministrando. Porque se fosse para ministrar, eu não sei o que seria de mim. Daqui a pouco o Tuxo me chama. E pensei que fosse para outra coisa. Domingo, irmão Kito. Fui compartilhar com a irmã, disse assim: sou Deus. Sou Deus. E agora para mim. E graças a Deus estou aqui mais uma vez. E vamos avançar. Amém? Ok. Eu quero falar sobre unidade. Unidade. Amém? Vamos falar acerca de unidade. Será que somos unidos? O que é que falta para a igreja ser unida? Ok? Será que a Bíblia tem uma passagem que fala de união, igreja unida? Vamos em Atos 2, por favor. No princípio da igreja. Atos 2. Trinta e 47. Não é? Então, depois de Pedro dar aquele discurso que todos nós já conhecemos, não é? Pedro vai falando, tendo apenas quase 3.000 almas. Então, Pedro aqui dá continuidade. Atos 2:32, ele diz: Deus ressuscitou a este Jesus, porque todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo ressuscitado, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz o Senhor: o meu Senhor assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Sabia, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste,
Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Para os irmãos. Vou avançar mais 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos que estão longe, e todos quanto Deus, nosso Senhor, chamou. Bem? Ok. Então, após desse discurso, então Pedro foi dando todo esse discurso. E 44 diz: e todos os que criam estavam juntos todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades vendiam as suas propriedades e fazenda, e repartiam com todos segundo a cada um tinha necessidade. Amém? Ok. Vamos para Atos 4. Quatro, 32, 35 ou mais, diante, vamos lá. E era o coração e a alma da multidão dos que. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Amém? 35. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aleluia? Ok. Deixa ser um bocadinho mais leve. Eu não vou pedir para as irmãs venderem em casa, porque eles venderam seu espaço, não é? Acredito que muitos se pegaram nesse texto. Eu sei que alguns já vimos que já venderam casa, etc. Mas nós aqui não queremos isso. Amém? Não vamos se pegar em casa. Eu não quero que as irmãs vendem suas casas, seu espaço. Amém? Hoje vamos fazer de maneira diferente. Amém? Existe uma outra forma, uma outra fazer. Okay? Essas pessoas viviam totalmente em comum. Vendiam o que era seu, seus espaços, suas fazendas, suas casas, e traziam na igreja. E junto comigo dividiam tudo. Mas eu estou aqui, eu não quero mandar a ninguém vender sua casa, nem seu carro. Amém? Vamos fazer de maneira diferente. É mais além disso. Eu não conheço um Deus, ou Deus que eu sigo, que me dá para mim comer com meus filhos, só com meus filhos. Se for assim, eu não quero. Só com meus filhos, não. Amém? Ok, então é dessa forma. Cada um de nós, se olharmos para o irmão e sabemos que esse irmão não está empregado, é uma das formas da outra tentar estar unido, dar o pão, dividir pelo pão. A irmã, no dia de hoje, não é? Pode procurar saber quais são as habilidades que esse irmão tem, ok? E lhe pregar, porque então, nós, repara, cada um de nós, ou as pessoas que trabalham na empresa, eles não estão lá porque é o esforço dele,
É porque Deus abriu uma porta. E se Deus abriu uma porta, então você também, você já é porta aí dentro. Procura um espaço para ser irmão. Se não tiver habilidades, então tira do teu salário para não dar pão todos os dias. Não cansa, isso aborrece. Senão vamos vender casa, carro. Então vamos fazer de uma outra forma. Ok? Se não tiver habilidade, manda ela fazer um curso. Patrocina, né? Se tiver algum valor, patrocina essa pessoa. Uma vez que ela termina, então você já sabe, chefe, o pedido que eu te fiz, como que ficamos? Daqui a pouco traga essa pessoa, tem habilidade? Sim, tem. E essa pessoa fica trabalhando. Você, o que você deu? Pão. Amém? Você deu pão a essa pessoa. É o que os meus velhos dizem, né? Está inchada para capinar, não dá melhor. Senão vai achar toda hora. Papai, não vai nem que digo, então vai complicar. O homem ele ensina a pescar. Senão vai complicar a nossa vida, vai ser pedinte. Ok? E nós vamos ficar aborrecidos com essa pessoa. Então é desse jeito que nós como igreja temos que viver unido. Amém? União é assim. Já não vamos mais vender alguma coisa, não, mas vamos trazer no nosso meio. Ok? E tudo quanto nós ganhamos, vamos dividir. Vamos dar também ao outro. Aqueles que carecem. E se a moda fazermos isso, repara que a maioria estará trabalhando. E como a irmã tocou muito bem, falou da construção do templo. Imagina que todo mundo está empregado. Fica mais fácil, certo? Amém? Não fica mais fácil, mas não fica mais bonito. E até você que dá já autogol. Você está arranjado dizendo, não adianta. Já te deu um quião, já deu um toque aqui. Então não vem com truque. Aqui você está tirando mesmo um bocadinho. O pão já não falta. Então pelo menos um 100zinho por mês, até fechar o ano. Acredito que estás ali uns 500, 600, alguma coisa. Então vai dar para o gasto. Você tem como cutucar o irmão, porque você fez alguma coisa para ele, você deu o pão para ele, você empregou o irmão. Mas o que acontece com a igreja? Ele está lá, está relaxado. Não, eu não esforço, eu estudei. Ok? E fica aí numa boa. E daqui a pouco a irmã não vem, mas ele já tocou nesse ponto. Ele diz, essa nunca mais veio. Mas nem ligou para saber por que o irmão não veio. Quais são as dificuldades que o irmão está passando do outro lado. Que também não consegue chegar aqui e dizer, não, eu estou a passar fome. Às vezes vai comer um arroz branco, né? Com bastante óleo para também ter uma gordura no lado. E quando você olhar também, para comer ou para brilhar. Pronto. Alimentou-se de alguma coisa. Ok? E vai ser assim. E aí é assim. Mas você não sabe, nós não sabemos da dificuldade que o irmão está a passar. O irmão está a passar mal. Porque acredito muito de nós. Às vezes vemos assim a igreja vazia, não porque é vontade. Às vezes quando nós faltamos, sentimos uma falta. Você está em casa mais aflito, porque só temos um dia, ou 2 dias na semana, mas quarta-feira às vezes é meio complicado, o trânsito, o trabalho, tudo está apertado aqui em Luanda. Então domingo você acordou e está bem. É a única coisa que você tem que fazer, você não trabalha domingo. Então é um dia especial que nós tiramos para juntos ficarmos aqui e adorar esse Senhor. Ok? E quando você não vem nesse dia, você sente uma dor aqui. Você tenta sincronizar, você às vezes está no cadeirão, a ouvir um louvor, e a pensar que eu já está aqui a cantar. E às vezes é assim. E às vezes nem dinheiro pessoal tens para entrar também para acompanhar. Tem acontecido isso. Amém? Se eu sair comigo e procurar saber, irmão, tem 2 semanas sem ver por quê. Você vai ouvir. Vai te dizer mesmo assim. Olha, dificuldade. Então se a malta não mudamos a nossa forma de viver, a malta se não se unir, mano, não vai funcionar. Eu me disse do propósito, olha só para aqui, nosso logotipo. Ok?
andamos de mão dada. De mão dada. Se a malta não estiver de mão dada, se a malta não se preocupar com os outros, então seremos uma igreja falida. Cada um por si e Deus para todos. Tipo a igreja de Corinto, né? Quando ceiavam, não traziam, né, lambola, aqueles coisas mais pequenas, mas outros traziam da boa carne. Como dizia o irmão, né? Carne do osso. Aquela da boa carne, né? E ceiavam separados. Eram assim. Mas aqui em Atos nos mostra que eles eram unidos. E atenção. Você vê que não tinham muito tempo. Pedro fez o discurso e procuraram saber a Pedro o que nós então podemos fazer. E Pedro deu a explicação. E daqui a pouco eles então logo entraram e perceberam que aqui ninguém pode padecer. Não foi grande discurso. A falar não, que a igreja tem que ficar unida. E você tem que fazer isso. Ama o teu próximo. Pedro não falou acerca disso. Pedro falou da descida do Espírito Santo. O que vocês estão a ver aqui é que Pedro relatou, mas por si só eles entenderam isto. E cada um vendia os seus pertences e traziam diante da igreja e metiam ali. E comiam. E mais à frente nós vamos ver, não é? Vamos ver que eles nem evangelizavam. Porque os apóstolos aí faziam cada coisa, a graça era tanta. E eles, o povo ouvia, e a igreja enchia, Deus trazia. Amém? Eles não saíram para evangelizar mais. Quando Pedro falou isto, acabou. Todo mundo, a igreja enchia. E cada um já não, vou vender mais uma parte. Vou fazer mais isso. É assim que a igreja vivia no passado, no princípio. Parece até que o princípio é o fim. Era bom se fosse o fim. Porque se fosse o fim, estaremos nesse tempo. Mas era o princípio. Agora, olha para a igreja no geral. A igreja no geral, como é que é? A pessoa diz que nem não pode desvia mesmo. Sabe que o irmão está aí, você tanto sol, você carregar uma criança no colo. E a irmã te olha, bem. Não, eu vou dar volta, vou ali, inventa cada coisa, meu Deus dos céus. É complicado isso. Nós somos um corpo. Somos a igreja de Cristo. Temos que estar unidos. Se a malta não tiver esse espírito, esse cultivar esse hábito, vamos ficar perdidos. Facilmente o inimigo vai vir e vai tirar algo de nós. Muito fácil. Amém? Alguém abre Atos 5, 1, 11. Atos 5, 11, por favor. Quem achou, diga amém? Alguém pode tomar a leitura, por favor? Atos 5, 11, a versão King James atualizada. Cumprimentos. Um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso também sua esposa, ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro:
Ananias, porque permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com a parte do valor do terreno. Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria sendo teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta administração, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns homens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-o para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: dize-me, vendeste por este preço aquela terra? Ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro repreendeu-a: porque vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Estes estão aí à porta, aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles homens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre estes acontecimentos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Agora imagina se fosse conosco. Dessa forma. A nossa lei também diz: não faça para aparecer. Porque não faça para aparecer. Esse casal, eles queriam aparecer. Esse casal, eles queriam aparecer também, para dizer que deram alguma coisa a Deus. Só que, quando deram conta do valor, a ganância falou mais alto, é muito. Então, se formos para fazer alguma coisa, para construir uma igreja, ou então dar alguma coisa ao irmão para aparecer, esquece. Amém? Esquece. Vamos esquecer. Não tem nada a ver com Deus. Vamos esquecer. E aqui nós não queremos pedir morte de alguém. É o Espírito, hoje é o Espírito que reinou sobre esse casal. É que morreu nas nossas vidas. Já não somos nós, é o Espírito que tomou conta desse casal para que chegasse diante dos apóstolos e mentir. Esse Espírito é que tem que morrer nas nossas vidas. Amém, igreja? Esse Espírito não pode reinar dentro da nossa casa. Na nossa igreja não pode entrar esse Espírito de ganância. Isso estraga a igreja. Isso mata a igreja. Amém? Amém. E não só é. O pior até não é esse. É o espírito de fofoca. Criar grupinhos. Ok? Esse blá 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 nos cantos. Eu vou tocando alguns pontos que a irmã falou, né? Às vezes passou e não te cumprimentou, você relevou logo de primeira. Ah, irmã, passou, eu acho. Ok? E aí depois vai cochichar com outro. Não, ela mesma assim. Desde que, quando vimos isso, ela também agora mudou. Ok? Isto estraga a igreja, isto estraga a unidade. Amém? E você vê que a igreja aqui estava passando o primeiro estágio. Esse é o primeiro estágio. A igreja estava passando no primeiro estágio. Era o momento que as pessoas estavam a se converter. Isso é bom? É bom. Mas existe um segundo estágio. Quando a igreja entrou. E você vê que mesmo assim, mesmo sendo o princípio da igreja, ninguém se desligou. Eles manteram unido, agarrado um ao outro.
A igreja depois entra no estágio de perseguição, morte e cadeia. Atos 12, 1 até 14. Nós vamos, todos nós conhecemos essa história. Todos nós conhecemos essa história. Esse foi o estágio mais complicado. Mas aqui conseguimos ver a unidade da igreja. A igreja não parou. É fácil, às vezes, não é se converter e pegar alguma coisa e vender. Essa é uma outra coisa. Agora, quando a igreja tiver a passar perseguição e você permanecer, você é pessoa. Cristo está em ti. Porque é ali onde muita gente nem quer aparecer. Amém? Faz favor. Atos 12, 1:14, quem já encontrou? Faça sua leitura. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas às 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente, surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos pulsos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois se parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvidas, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. E este Pedro chega à porta e bate. O alpendre, a serva chamada Rodé, veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela voltou de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro. Ele está lá fora, à porta. Amém? Amém. E nós conhecemos a história. Se quiser, lê em casa, você vai entender essa história. Mas acredito que todos nós conhecemos a história.
Acredito que o irmão já falou acerca desse assunto. Quando falamos da oração e súplica, também já pegamos aqui, vemos também o mesmo capítulo, o mesmo texto. Ok? E aí, então, você começa a história. Vê que a igreja, aqui mesmo, a matar em Tiago, nesse segundo estágio, a igreja manteve-se unida. Ok? E a igreja se juntou e foram orar, buscar o Senhor. Tiago já morreu, Pedro não pode morrer, Senhor. E juntos ficaram aí clamando o Senhor. Eu não sempre aquela vez disse, o poder da súplica. O poder da súplica. E todos eles unidos, vê o que Deus fez. Deus mandou um anjo. Isso mostra que o problema de um é de todos nós. Não há problema do outro. Quando a malta está unida, não existe problema do outro. O problema é nosso. Pega o número do irmão, liga. Irmão fulano, está acontecendo isso com fulano. Vamos nos prostrar. Nem que a malta não nos encontramos aqui, mas se entramos em sintonia, olha, hora X, eu começo já a orar agora, depois vou entrar às 14, aquela vai entrar. Acredito que as coisas vão começar a acontecer. Vai dar certo. Isto é unidade, espírito da unidade. Amém? Espírito da unidade. Deixa eu contar um testemunho. Já agora. Para perceber. Quando, muita gente não sabe, mas quando nós nos contratamos, sabe aquele convertido meio transtornado, né? Ele quer fazer tudo, porque Deus pode tudo, então ele não tem limite. Tipo aquela criança que começou a andar agora, né? Se não tiver, e o nosso mentor, então era também outro louco. Temos um mentor louco. Aquele não respeitava ninguém. Hoje é jejum, vamos no monte. Aquele cara, sou Deus. Mas pronto, aprendemos muito. Por aí. E pronto. Íamos nós, cristão louco. E a nota íamos. Ele se tiver um problemazinho ali, que dá um amigo, não importa se esse amigo é quem. Olha, tem um amigo aí, hoje mesmo, vigília na casa dele, você também tira as coisas, você não conhece qual é o espírito que habita aí, o que ele fez, quem é essa pessoa, e a malta só estava ali para orar. Mas ainda assim, pela graça de Deus, nós fomos crescendo. E deixa eu sugerir uma das coisas boas que ele me disse até hoje. Ele disse assim, que eu achei um pastor de verdade. Esse pastor de verdade, eu disse, vou ver depois esse pastor de verdade. E depois estou a ver o pastor de verdade, ali, bem estiloso, com o computador na mão, que tal. Ensinar o ensino metodista, pastor assim estiloso, realmente pronto. Mas pronto, eu fui conhecendo o pastor de verdade. Hoje, eu posso afirmar que as palavras dele são verdadeiras. É uma das coisas que eu nunca esqueci. E nós fomos indo nessa cena. E o pastor, como é mesmo pastor de verdade, encontrou o grupinho, então não podia chegar logo e foi observando de longe. Esse pastor de verdade foi observando de longe. E nós então, João, que éramos, sou grave, sou Deus na casa. Pegamos uma irmã, estava doente, ela câncer, porque e a malta, eu dei a minha casa, uma chica deu a casa dela. Invadimos uma sala na rua de Porto Ligas, e tanta gente, a moto ia lá, vigiávamos, aquilo era bom, mas estávamos a passamos por uma experiência, amém? Então pegamos nessa irmã, metemos já na nossa casa de hospital, metemos já aqui, a irmã perdeu já o cabelo, que tal,
Eu disse que depois vou trazer leite, e aquele mimo todo, vai oração, vai trazer uma dor, a chamar aqui que você também, você engolenga. E é isso que nós vivemos. Mas, unidos, loucos, mas unidos, sem muito conhecimento, mas havia uma união, uma conexão muito forte. Ok? E pronto, íamos sempre. E o bom pastor olhava. E daqui a pouco a irmã caiu doente, não sei o quê. E eu vou resumir a história. E pronto, hospital, ligamos para o marido, que tá, veio aqui e a irmã morreu. Meu irmão, a irmã morreu. A família que só olhava de longe. A família que olhava de longe, disse, irmã Chiquita. Se falar irmã Chiquita, eu falei, irmão que sem querer, estou falando, irmão que meu irmão, para você tirar o que está aqui dentro, não é preciso crescer, é mentira. O problema tira. O problema tira. A mulher não tem problema de não sei o que, uma crescer. Problema quando é duro. Tira, mano. Quando a mensagem me caiu, eles estão a vir. Mano, acho que estão a vir das vossas casas. A igreja era da minha casa. Irmão, eu de repente senti aqui um barulho. Eu disse, não, chegou o mês de abril. Abril está aqui. É corrido, ué. Você já sabe, irmão, aconteceu. E você até esquece para passar o papel. Não, o problema. E ali, pastor. E aí vem pastor. Não falhou. Abraçou. O que vamos fazer? E nós aí no plano, eu disse, pastor, eu me lembro muito bem desse pastor. Pastor não conhece esses becos daí, eu não disse que eu conhecer. Pastor, ele fica, agora que coisa, nós entramos nos becos, eu não sabia mais. O pastor disse, não posso, não. Eu vou ir com você, irmão, que não importa o que acontecer, eu vou ir. Eu disse, não, pastor, ele pode ser, vai ser uma corridazinha, eu conheço os becos. Ele disse, não, vou convosco, unidade. Não foi ele que nos mandou fazer isso. Atenção, prestam muito bem atenção, não foi o apóstolo que mandou fazer isso. Ok? Não foi o apóstolo. Foi a nossa loucura. Foi a nossa loucura, aqui está louco. Foi a nossa loucura. Achamos que pronto, nós podemos. E a visão já era mais que a dessa ficar curada, vamos ganhar aqui todo o bairro para Jesus. Essa aqui é a nossa porta. É agora. E toda hora, pai, a mãe era careca, mais a irmã da careca. Pastor, aqui, vai ligar de novo também. Mas o que eu quero dizer com isso? Um pastor que observava de longe, não só o pastor, os irmãos também, ok? E os irmãos também. Um pastor que observava de longe, ainda assim, não saiu. Era um momento de morte ou vida. Esse pastor não saiu. Permaneceu conosco. Ok? Estava lá. E lá fomos, resolvemos o problema. Daqui a pouco, eu e outras pessoas também abraçaram a causa e pegamos um dinheiro. Vem, você que provocava. Você que provocava. E fomos lá então, conversamos com o responsável. Está aqui, a igreja também. Aí. E pronto, ficamos meio aliviados. Graças a Deus. Deus está no controle. E aí, o que quer dizer com isso? Já disse. Unidade. Irmão dele não fugiu. E ele recém-convertido. Irmão dele, deixa eu dizer, nem que fosse com bancada, você não ia aguentar. Aí, como Deus. E pronto, e fomos lá. E tudo passou. Só assim é que depois
pastor chamou e começou a trabalhar conosco. Começou assim. Até todos que se drogavam. Eu peguei na minha casa, vocês ficam aqui na sua casa, vão sair, vão fazer jejum. Era complicado. E aí, muitos deles, pensa aqui, a igreja estava enchendo, mas o problema era o quê? Sabedoria. Nós não tínhamos sabedoria. Nós vivíamos assim. Não éramos sábios. Nós pensávamos que podemos tudo. E Deus está no controle. Mas às vezes não funciona assim. Deus está no controle. Se lembra quando Jesus terminou de fazer o jejum? Diabo chegou lá. Ok? Também se fosse um lobo tipo a malta, é pedra para virar pão. Você, vou te mostrar. Pá, olha o pão. Aquele pão bem grande. Está aqui, eu quero. Se fosse um lobo, faria isso. E naquela altura, se fosse eu acredito que eu faria. Eu me conheço. Quer cá duvidar? É do meu Deus. É que é pedra. Queres pão? Pá! Quer? Agora, meto lá que é manteiga? Pá! Eu ia fazer. Mas como Jesus era tão sábio, ele disse: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ok? Então nós éramos essas pessoas. Mas o que eu quero dizer aqui é a união. Esses irmãos que não sabiam de quase nada, abraçaram, não desistiram. Hoje nós podemos ser assim. Igreja, nós podemos ser assim? Amém? Nós podemos ser assim? Essa meta está muito baixo. A pessoa deve aqui. Nós podemos ser assim? Amém. Ok, podemos sim. Podemos sim. Não importa o problema, ser careca ou cabeludo, nós podemos sim. Ser assim. Porque a igreja no princípio caminhava assim. Ok? Temos que aprender que o problema, nosso problema, também é do outro, ou o outro, o problema do outro também é nosso. Amém? É assim que a igreja tem que viver para vencer. Sabe? Só que nós estamos tão relaxados. Deixa eu dizer o outro lado. O outro lado. Por que Jesus, eu estava assim, mas a tentar meditar, assim, por que Jesus disse que os filhos das trevas são mais inteligentes do que a malta? Nós somos mais relaxados. Sabe por quê? Você pensa, mas por que tanta luta do outro lado e nós aqui mais relaxados? Trono. É que Jesus já fez tudo por nós. Tudo. A Bíblia diz que Jesus subiu conosco à destra de Deus Pai. Estamos sentados com Ele. Eles não, ali cada um por si, Deus para todos. Então eles fazem muito sacrifício. Cadeira, querem sentar também onde nós estamos. Então a luta dele é mesmo isso. Então cada um faz sacrifício. Aí não existe socorro nem perdão. Por isso é que aí você lá, apanha, lá bate mesmo. Vamos, sobe, gente. Ok? Então, é assim. A luta é essa, como se fosse uma equipe. Cada um faz o que deve para ter prêmio. E a nós não, nós somos relaxados por quê? Porque alguém já fez por nós. Alguém fez por nós. Lutou por nós. Por isso é que vem tanto relaxo. E às vezes ninguém quer saber do outro. Porque está consumado. Mas não funciona assim. Temos que saber que o problema do outro também é nosso problema. Amém? Bem, deixa eu só mais dar uma dica assim. Testemunhozinho para ver se volta. E quando estou falando de problemas, é no geral, a igreja no geral, amém? A igreja no geral, porque somos um corpo. A igreja no geral. Eu estou falando da igreja local e também no corpo de Cristo. Amém? Porque existem problemas que não é nosso aqui. Você diz, é com eles.
Eu, como pastor também, minha pastora também, todos nós estamos bem, atenção também, então aqui dá para avançar. Eles ficaram, não funciona assim. Estamos a falar unidade, vamos começar aqui, depois abraçar fora. Amém? Porque há problemas de fora que podem nos afetar aqui. Eu só vou contar mais essa história assim. Numa casa havia um rato, um galo, um cabrito e um boi. Ele sabe que o rato é que entra sempre, né? E a senhora ficava assim, aqui tem ratos. Meteu uma ratoeirazinha aí para ver se apanhamos o indivíduo. O rato ouviu a conversa e sai. Vai dizer aos outros, epá, galo, cabrito e boi. Aí estão falando que vão meter uma ratoeira e que tal. Esse problema é teu. Nós não entramos, nós esperamos comida aqui, você que vai roer lá, então é contigo. Vai pensar ele, é comigo? Sim, é contigo, comigo. Nós estamos aqui. Eu espero até a hora certa, me dão comida. Tá bem, avisei. E aí está a ratoeira, que tal? Daqui a pouco a senhora, dias depois, a senhora sente, pá. Estava escuro, quando a senhora foi lá pegar a ratoeira, pensar que fosse o rato, era uma cobra, ele apertou na traseira, e a cobra morde a senhora. Entrou o problema. Ele pega, leva a senhora, leva ao hospital, mata uma cobra. E o rato está aí bem atento. E daqui a pouco, a senhora está lá no hospital, consulta daqui, dali. Epa, eu acho que o dinheiro está a acabar e precisa de fazer uma canja. E para fazer canja, vamos matar o galo. Já atingiu no galo. Pegaram no galo, uma canja que tal? Amém. A senhora sai do hospital. Realmente a visita, as suas visitas aparecem. Tanta gente, cunhada, irmão, vizinho, não sei o que tal, aquela alegria toda, aquela cidadão, seja do hospital, não sei o que tal. Epa, só tem aí só tem fuga. É como? Tem muita gente aqui. Matar o cabrito. Pá, bate o cabrito. Tá? O problema era do rato. Tá chegando bem menos. Bate o cabrito. Já todo mundo aí, dá boa fubada, fora. Todos repetem. Carne de cabrito é bom. Já, ele é fora. Dias depois a senhora começou a sentir mais mal. Daquele que leva para o hospital e morre. Problema grande, óbito. Que coisa grande, é muita gente. Vou matar o boi. Estás a ver como é que o problema surge? E todos eles morreram e o rato bem pausado. Eu avisei que temos problema. Vocês ignoraram, estás a ver? Todo mundo foi a bater, deu aqui no buraco, não sai. Então, é para nós percebermos. Às vezes o problema não é nosso, né? Local. É lá. Nós não queremos interceder com os outros. Não, é deles. Nós estamos bem. Ok? Eles até sorrindo na cara deles. Está vendo? O pastor é louco. Se fosse o meu, como é que aconteceu? Mas quando nós entendemos, quando entendemos, e temos o espírito da unidade, eu acredito que muitos irmãos já sentiram isso. Às vezes você está a ver um programa, seja lá televisivo, que depois diz, um pastor fez, você se sente tão mal, sente uma faca, hein? E depois, esses pastores, vamos ver esses pastores, você está ouvindo aquela conversa, você deu nele para estar fazendo alguma coisa, né? Tá aquela. É assim, você sente, porque é o corpo. Apesar que nós também somos pastores, mas também, nome só, né? O título, mas não somos pronto, mas esse é o nosso assunto. Amém? Então é mais ou menos isso. Temos que abraçar. Amém? Isto é unidade, viver um espírito de unidade. Não só aqui dentro, mas também fora. Aquela vez o apóstolo disse sempre de Israel, entre o problema afeta a igreja no espírito. Israel afeta a igreja no espírito. Então começamos a perceber, né, que o corpo de Cristo sofre quando alguém falha. Não é?
Amém? Vamos para Coríntios. 1 Coríntios 12. Amém? Vamos lá? Doze até 27. 1 Coríntios 12 até 27. Amém? Alguém pode tomar leitura? Primeiro de Coríntios 12. Sim. Até 27. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. Todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aqueles que achamos menos honrosos são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem com um cuidado especial. Gostei dessa parte de fé. Avance. Que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas, Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Amém. Amém. Amém? Amém. Deu para perceber? Amém. Todos nós somos membros do corpo. A mão direita nunca pode dizer que não precisa da mão esquerda. Amém? Porque quando um membro está a sofrer, o corpo todo padece. Amém? Porque se a mão está a desprezar a mão esquerda, assim como muitas vezes quando ela fala, desculpa pela mão esquerda, não sei se não pode se usar, ofensa, ok? Então fica tudo complicado. Então precisamos um dos outros. Se a mão está a chamar aqui o Adailton para vir tocar, só com a mão direita, não será a mesma coisa. Não será a mesma coisa. Tem que usar as duas mãos. Amém? E aí, então não podemos discutir, senão o corpo anda sujo. O corpo anda sujo. Porque se as mãos negarem para lavar o corpo, vai ficar complicado. Vamos andar sujo. Imagina que você é a mão. Como é que o corpo vai ficar? Totalmente sujo. Ok? Então, temos que ser unidos.
Amém? Você vai para a casa de banho. O que acontece? Às vezes você está se vendo no espelho. Pá, quem passou um gilete assim? E agora? Você que não fala com a mão esquerda, a direita. Como é que fica? E a esquerda fala, vou te ver agora. Você, como é que vai limpar? Fica complicado. Como é que vai lavar o rosto? Fica totalmente complicado. Então, temos que andar em unidade. Vamos começar aqui entre nós. Vamos abraçar essa causa. Vamos abraçar essa causa. Amém? E vamos começar. De que jeito? Trocando os números. Aqui vamos trocar os números. Porque aqui também tem pessoas, né? Eu só tenho o número do Manomar, do Edi, e mais ninguém. E às vezes o saldo está mesmo aí. Tem que ter plano. Está acabado, você está lutando. Vou ligar para quem? Não tem ninguém. É complicado, não tem ninguém como. Quantos irmãos você tem aqui dentro? Vários. Liga, dá um motivo. Mano, como é? Não te vi na igreja? Como é que se passa alguma coisa? Dizer, não, estou passando por aquilo. Isso. Muito bom. Mano, ainda bem que ligaste, ora para mim. Temos que ser assim. Amém? Temos que ser assim. Mas Deus não passa mesmo. Porque só tem o Mano Mário, do irmão Edi, o Jacinto também tem, mas também para ligar para o Jacinto, vou falar daquele Jacinto. Chega a Mary, eles falam, são do louvor, às vezes acho que louvor, eu não sei. Mas o Mano Mário ainda dá um jeito. Como é? É assim que tem acontecido, grupinhos. Ok? Então vamos, no fim do culto, aí fora, vamos trocar os números. Isso começa assim. Vamos ligar, dar um bom dia. Amém? Por quê? Repara, vou falar uma coisa aqui bem verdade, você sabe disso. Isso acontece comigo. Quem era mamar para dar um bom dia? Não passa de 5 pessoas. Olha o papai. Papai, bom dia. Liguei para pessoa para dar um bom dia. Tem. Mas quando tem problema, ela não quer ver a hora se a mãe está dormindo ou o papai está dormindo. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Se tu a mentir, diga que eu estou a mentir. Agora, se anda aqui, a mamãe também está mesmo aqui. A mamãe está aqui. O pai está aqui. Se vocês ligam mesmo para dar um bom dia, porque eu também não faço. Eu não faço. Eu liguei uma vez, quando estava passando um problema aqui, né? Mamãe, como é aí? Está tudo bem? Os meninos não saíram na rua? Não, estava passando aqui com os televisores, não sei o quê. Desde aquele dia. Olha a gratidão. Que tipo de união é esse? Quer dizer, eu depois lembrei que tem guerra. Primeiro é a velha, porque ali eu estou vendo na televisão que está acontecendo. Então vou ligar na velha aí. Agora quantos meses já passaram? Não, nem só uma mensagem, né, mamãe? Que filho é esse, mamãe? Naquele dia, né? Pensaste que é problema? Não, se deu um susto para a pessoa. É já para orar. Esse parece também foi lá no quero. Já um purete na cabeça. Saiu o cabelo e precisa de oração para mim. Não. Mas só quero mesmo saber como é que é. Eu não quero amém. Também senti mesmo que mexeu um bocadinho. Não, não quero. Tá passando aqui, mas todo mundo já sinto. Eu liguei mesmo que já sinto. Não atendeu, esse cara está dormindo. Eu conheço um bocadinho o irmão parece que está dormindo. Ou está a orar, ou está a dormir, mas ainda mais para dormir. E pronto. Desde aquele dia. Agora, alguém levanta na mão e fala, não, eu na semana 2 vezes. Que filhos somos nós? É assim que se vive.
Vamos mudar. Amém. Vamos mudar. Só ligamos quando não tem problema. Yeah. Ela também já sabe. Yeah. Eu que quis fazer jejum. É verdade. Vou só atender. Alô, irmão Kiko. Tá passando tempo. Mamãe, aqui. Olha o jornal. Você vai nos parar. Olha o jornal. Você está já informado. Ela está. Tá bom. Não se preocupa. Tá bom. Tá anotado agora. É assim que acontece. Então eu falei que isso não deu. Ah, não é a mamãe, é mentira. Vamos aprender com o Jaci. Que assim nós matar. Que Deus abençoe. Jaci. Meu amor, também tem dar. E Deus, quando Deus amou de tal maneira, Deus. Você dá o quê? Depois está aí a bater no peito. Eu amo a papá mesmo está aqui. Não dá nada. Se está aí, me deixa um terreno pequeno. Não consegue cultivar. Vai fazer lá o quê? Não faz nada. Então isso não é amor. Amor não funciona assim desse jeito. Eu em casa já estou a aprender, não tenho voz assim, porque assim, ela chega aí e apareceu, sabe? Pronto, mas estamos aqui. Meu Deus do céu, o que foi? Mas pronto, já me encontraram aqui num ritmo. Já estou aqui, onde eu já, você vai me parar. E pronto, é assim que aconteceu. Isto não é amor. Amém. Isto não é unidade. Amém. Nós estamos unidos na mesma causa. Amém. Nós só reconhecemos que temos uma mãe e um pai, ou a intercessão, quando estamos a passar por problema. Aí recordo, e depois começo a ver que eu também eu tenho dito assim no corpo doméstico. Se foi para orar com ela, Cláudia, responde. Oro com quem? Irmã quem? Alcisa, porque na dica mesmo eu gosto quando a pessoa, essa aqui mesmo, mexe parede, hoje eu gosto mais. Se for para pedir um bebê, é minha irmã precisa de estar ali, irmã Rita, essas mesmo, está vendo? Então nós só pedimos isto. Quando irmã Cisa, irmã Rita, porque sabe que essas pessoas não pegam para orar, irmã Rita também, bem intercessora, bem nervosa. Bem nervosa. Então, está vendo, no corpo. Eu quando fui criança, eu acompanhava os combos, né? E a matar assim, o animal. Quem frequentou o mato, quem conhece? Abriram o animal. E tem uma coisinha que chamam dululo. E nós não podemos ser um dululo. Dululo é aquele que se rebentar, mata toda a carne. Amém. Ok? E muitos de nós somos um dululo. Então não podemos ser um dululo. E a porta mesmo diz, não cortar com cuidado, estragou a carne. Então na igreja não pode ter dululo. Se for um dululo para orar, tudo bem já. Que ela mora mesmo, já quando pega essa tarde, essa aqui nem dá para provar. Mas o contrário, não é nada. Mas estraga o corpo. Dululo. Não estraga o corpo. Amém. Não podemos falar qualquer Cristo. Se não complica. Temos que estar em unidade, sim, com tudo que temos com a nossa profissão. Não graciando, eu estou muito grato. Não graciando, eu estou muito grato. Pronto, graciando, eu estou grato porque você serve Deus com tudo que você tem. Agora há pouco descobrimos que o irmão entende muito bem de saúde. E já vejo muita gente aqui na igreja se pegar, irmão, fiz um que era capacete e o irmão tem, que era paciência. Agradeço muito. E todos aqueles que têm feito, não é? Já no corpo de Cristo, mas não têm conhecimento que muita gente faz no anonimato. Amém por isso. Continuem. Continuem mesmo. Força. E aí nós que não temos esse hábito, vamos
vamos tentar cultivar. Vamos prosseguir também. Amém. Amém? Amém. Estaremos seguindo. Yeah. Mas agora, eu não quero que alguém um dia diga, não. Falhei. Carne fraca, o irmão sabe. Yeah, também tem essa, carne fraca. Yeah, então eu falei uma quedazinha, coisa parecida. Amém? Yeah, isso é bom também em Coríntios. 1 Coríntios. 10, 13. Ela diz, não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação, dará também escape para que possais suportar. Amém? Amém. Agora não me vem aqui, não, cair, que a carne é fraca. Não, toda tentação é do teu nível, você suporta. Amém? Se for tentação, Deus também te dá escape, foge. Diabo diz, foge. Resista ao diabo, tentação é para você fugir. Amém? Não vale a pena vir só pegar já a tua Bíblia. Irmão, mas pare, que está aí a passar. E a irmã e a secretária de lá está aí a fazer uma cara bonita. Irmão, mas pare para a Bíblia no lugar. Sangue de Jesus tem poder. E a seguinte, vais passar lá, aí vai a mesma coisa. Vai esquecer o poder, sangue de Jesus tem. Vais começar a esquecer, depois sangue. Vai chegar, tem. Arrepender, mas eu já tem. Daqui a pouco você sentou, porque você já esqueceu tudo. Tentação para fugir. Começa a esquecer, sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus. Sangue. Tem. Daqui a pouco, vai chegar. Assim que sentou, caiu. Depois, não, o corpo é fraco. Você que tem a escape, tem outro corredor. Então, não vem com essa. Amém? Não vem com essa. Vamos esquecer. Não pense que você ora muito, que pode tudo. Tentação mesmo para fugir. Resiste o diabo. O diabo fugirá. Tentação é para fugir. Amém? Agora não vem também com que, não. Você já sabe, irmão, o cara também estava um bocadinho fraco, depois o vizinho. Trabalha na BCA. Né? Tem essa, né? Trabalha na BCA, ele já tem um rei, ele estava fazendo uma voz de vidro. Mas a voz de vidro. Alguém conhece? Amém. Amém. Foi de vídeo. Então, começa a ver as crianças e deu lá um leitezinho e depois. Mas também não é desculpa, né? Não vamos romper o corpo de Cristo. Ok? Não vamos. Quando nós passamos, esquece. A galinha. Quem tiver galinha, quem tiver galinha sabe disso. A galinha vai querer chocar. Se tiver 12 ovos, se chocar só um minuto. Quando ele sair, acabou. Já não volta. Mas não usou, nem aprendemos. Até a galinha já não volta. Saiu. Você que é o criador fica chateado. Tem que ser 12 pintos, só uma. Essa galinha é preguiçosa. Não conhece isso. Galinha preguiçosa, temos que lhe matar. Mata aquela, galinha não vale. É tipo de colombo. Você é galinha tipo galo, não está fazendo nada. Mas ela já não volta. Terminou. Ela saiu do ovo com um pinto, acabou. Já não volta. É assim que tem funcionado até uma galinha. Amém? Até com a galinha. Funciona assim, desse jeito. Deixa só. Quero ir em Filipenses. Né? Estou em Filipenses.
Filipenses 12, 13. 4, 12, 13. Amém? Olha aqui diz, você está abatido e você também está em abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter altura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se estás passando a necessidade, não tem que ver com você. Paulo também já passou. Amém? Amém. Não vem com tudo que trabalha pela PCA. Não vem com isso. Para não comprometer o corpo de Cristo. Amém? Que nós estamos abraçados. Quando você vem com esse espírito de desafio, você faz entrar, você abre porta. Isso compreende a igreja. Estou falando para a igreja no carro. E vamos começar aqui. Não faça isso. Ou casa cedo, ok? Já. Pelo menos. Fizemos aí o avalho, nós já somos que está carimbado, vai. Já, se quiseres. Mas não cometa erro. Amém? Porque, eu do tipo, quando o dente está fora e está te chateado, arranca. Fica bom assim. Isto não será o problema. Nós já casamos, nós já temos casados, mas não. Amém. Tem que você arrancar todos, é só gengivar. É só, mas me muda, você já não tem nada. E gengiva, você está aí chateado. Não se preocupe. Se está te incomodando, tira. Não arranca o dente. Está te incomodando, arranca, fica assim. Já. Passa lá um mármore, né? Está mais liso, você não quer ver não, sim senhora. Manda a dor embora, que não está deixando dormir. Assim é quando vier a tentação. Sai dela, foge. Tens que saber que você pertence a um corpo. Você é um membro de um corpo. É isso aí que nós temos que saber. Nós pertencemos a um corpo. Se eu falhar, o corpo todo está comprometido. Acabou. Ok? Temos que andar nessa visão. Então não é só você, senhor orelha, é o senhor dele. Não sei se você é no corpo de Cristo. Eu queria ser nariz para respirar. Respeitar. Quando você pede, eu paro no folho. Eu estou filmando. Não gostar de ser mamão, trabalha muito. Nossa, limpa tudo. Até aquelas partes que a dali na meu, né? As partes mais ruins, mais. Aí mal, calma. Gostar de ser mesmo. Mais uma vez, já sei o quê. Amém? Então, é mais ou menos isso, amém? É mais ou menos isso. Eu gostaria de falar mais. Pronto. Vamos se poder pegar, vamos orar. Amém. Calor, né? Eu escrevi tá. E aí quando o papai estiver aqui, você sabe que dá assim aquele calafrio, mas pronto, também. E as coisas passam. Ok. Primeiro, vamos expulsar o espírito da economia de Safira aqui dentro. Vamos expulsar. Expulsa aqui dentro da tua vida. Tira ele fora. Amém? Amém.
agora mesmo. Tira fora. Ele não pode permanecer no nosso meio. Por isso é que esse casal morreu. Senão iria contaminar os outros aí. Quando a igreja começou. Então nós temos que morrer. Agora que vai morrer aqui é o espírito. Vamos matar o espírito da linha aqui. Vamos orar. Em nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo. Você ora comigo. Eu não vou nada assim, não. Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós matamos todo o espírito da mentira. E vem, Senhor, da igreja. Declaramos fora do nosso meio, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. No nome do Senhor Jesus Cristo. Retiramos todo o espírito da mentira do nosso meio. O espírito que compromete a igreja. Fora do nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Como faz parte da nossa igreja. Como faz parte da nossa vida. Parte retirada, sai fora da nossa vida. No nome de Jesus. Fora! Espírito da mentira. Fora da nossa vida. No nome de Jesus. Fora da nossa vida. No nome de Jesus. Fora da nossa vida. Fora. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. No nome de Jesus. Parte retirada. Sai do nosso meio. Aqui não é teu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Agora, presta atenção. Como símbolo da unidade, quero que você agarra do teu irmão. Agarra do teu irmão. Você concorda com isso aqui? Agarra do teu irmão. Pega na mão. Amém? É melhor não ligar, tá vendo? E a ação do corpo está ligado. Pega no teu irmão. Aumentar o Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo. Invocamos o mesmo Espírito. Que operou no princípio da igreja. E como símbolo da unidade. Aqui estamos de mão dada. Clamando ao Senhor. Faz de novo nesse tempo. Faz de novo. Faz de novo. Assim como era no princípio. Da tua igreja. A igreja prevalecia na doutrina. Dos apóstolos. Na comunhão do pão. E nas orações. Pai. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor. Que hoje, a partir de hoje, seremos unidos. Suportaremos uns aos outros. Serviremos ao Senhor. Com tudo que temos. Em nome de Jesus. Pai, nós seremos. Como homem prudente. Que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva. Correu os rios. Sopraram os ventos. E combateram